programa Radar Agro, mais uma vez aqui na Andave 2026, conectado com todas as tendências, as novidades. Eu não poderia deixar de estar aqui nessa empresa incrível com o Matheus Gunning. Obrigado pela sua participação. O Matheus Gunning, ele é o CEO, fundador da Seeds IA, né? Muitos falam IA, tem os termos, cada um fala de um jeitinho, né? E eu acho que isso que é um ponto interessante, que eu queria já agradecer, queria que você falasse um pouco da empresa e falar justamente cada um do seu jeito, cada um hoje com a sua necessidade, vocês estão sempre desenvolvendo soluções para atender as dores do seu produtor. Seja bem-vindo ao programa Radar Agro. Muito obrigado, muito bom dia, um prazer falar com vocês aqui. Prazer é nosso. É incrível estar aqui, a gente admira muito o trabalho de vocês, então é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a Seeds, a gente é uma empresa de software, de tecnologia. A gente identificou há mais ou menos 8 anos atrás que o agro cabia mais empresas de tecnologia dedicadas ao setor. Tá, deixa eu só falar uma coisa antes. Que ele estava contando uma coisa para mim interessante aqui, é que você tem uma origem no agro, né? E tudo que meio que começou por ali também, né? Exatamente. Eu sou filho e neto de pequenos agricultores de cana-de-açúcar, no interior de Minas, cana, pecuária. Então cresci na roça, literalmente, e vendo esse mercado agro. Mas acabei, em algum determinado momento, indo para a engenharia, fui trabalhar em multinacionais de tecnologia e mais do setor de engenharia, mas em determinado momento vi que algumas oportunidades no agro passaram na minha frente e achei que não tinha uma empresa dedicada a fazer. Eu vi muitas empresas de tecnologia tentando adaptar de uma maneira, de certa forma, arcaica, soluções que eram desenhadas para outro setor e que não se encaixavam tão bem no agro. Então, como é que você vai falar de CRM do agro sem entender a fazenda? Como é que é essa fazenda? Ela tem área? Não tem? Como é que você vai falar em dados para o agro se você não entende como a revenda vende, como um distribuidor vende, como um RTV se comporta no campo? E essas são as respostas que eu achei que as empresas tinham dificuldade de responder. E que, como toda tecnologia, tinha um espaço muito grande de trazer mais tecnologia para o agro. Era tudo muito genérico. Muito genérico. Os famosos, né? Vou resolver aqui meu dado com todo o meu Power BI para cá. Ou vou pegar aqui minha solução de software X que eu usava aqui na minha contabilidade e vou adaptar para o agro. Certo. Então, muita coisa assim, à exceção do que acontecia dentro da fazenda. Então, dentro da fazenda, na operação produtiva, no sistema de produção, já tinha muita tecnologia vindo. Então, as empresas criando softwares para identificar produtividade, para identificar praga, as máquinas hiper desenvolvidas com análises ali em tempo real de pulverização, colheita, isso tudo muito desenvolvido. Mas quando a gente olhava para o ecossistema como um todo, isso ainda estava muito quebrado. Eu brinco que quando a gente nasceu era comum eu sentar com um dono de uma revenda ou um executivo de uma multinacional e fazia perguntas básicas do tipo: como é que é o ticket médio dos seus clientes nos últimos 2 anos? Ou qual o seu churn, né? Não, e tinha uma coisa, cada hora tinha que acessar um sistema diferente para visualizar resultados diferentes. Exatamente. Então, respostas que em princípio parecem básicas numa era já de e-commerce, comércios digitais, redes sociais com sistemas analíticos super complexos. Sim, claro. O agro ainda com alguma dificuldade nessas informações. Então a empresa nasceu a partir daí, a gente viveu uma era de olhar para dados e tentar criar esse engajamento. Então a gente criou primeiro uma plataforma de fidelização, que foi adotada por grandes marcas, John Deere, UPL, Sumitomo, Copercitrus, uma série de empresas super relevantes que identificaram ali um caminho de transformar os seus dados em negócio. Chegamos em mais de 160 mil agricultores que usam as nossas plataformas, mais de 2.000 empresas em mais de 10 países. E nos últimos anos vimos esse mundo de tecnologia ser mais uma vez disruptado com a inteligência artificial generativa. E aí começou uma nova transformação de olhar para a gente e falar: poxa, nós temos uma nova era de oportunidades,
de reinventar a empresa. Deixa eu aproveitar esse ponto que você está falando do boom digital, porque tem muitas coisas, muitas tecnologias que foram surgindo, mas o boom mesmo de 4, 5 anos para cá, falando sobre inteligências, diferentes inteligências artificiais, como que a inteligência generativa, a predição dentro dos próprios sistemas. E assim, eu fiquei maravilhado quando o teu time aqui, um pouquinho antes da entrevista, começou a mostrar o sistema. Então eu queria que você continuasse falando um pouco mais especificamente sobre esse momento desse boom digital, em que realmente as empresas falam assim, não, a gente não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de que eu preciso desse serviço no meu dia a dia, porque eu tenho os dados. Legal, eu estou com os dados aqui, eu sei quanto que foi a minha colheita, qual foi o meu churn, qual foi, né, os meus dados principais, mas o que eu faço com eles? Eu tinha que ter um outro profissional para acessar uma outra estratégia e agora, quando que isso começou a ser integrado? Bom, exatamente. Eu acho que quando o ChatGPT foi para o ar, 5 anos atrás, na sua primeira versão, isso realmente foi um momento, eu diria, disruptivo da indústria de tecnologia mais recente. Apesar de ter N empresas utilizando conceitos de aprendizado de máquinas, de tudo isso, foi a primeira vez que isso chegou de uma maneira tão simples para qualquer usuário, você interagir com dados e informações e ter respostas numa velocidade muito alta sobre temas dos mais amplos possíveis. E de lá para cá, essa interação conversacional, ela se transformou em ação. Então o que antes era um chat de conversa, virou agentes. As empresas passaram a olhar para os seus fluxos de trabalho e não mais enxergar, poxa, eu preciso de uma pessoa para mover essa tarefa, mas eu posso ter agentes que executam essas tarefas para mim. Desde programação, e eu acho que por isso que as empresas de tecnologia viram isso primeiro, a gente rapidamente começou a entender que desenvolver software mudou. A gente via que você fazer uma revisão do software que você fez mudou radicalmente. Você fazer uma análise em grande escala desse número de dados, porque a gente, para criar o nosso software, a gente constrói dados. Então, a gente rapidamente viu isso. E eu acho que as empresas de tecnologia que entenderam esse movimento, viram assim, não existe alternativa que senão ancorar a nossa tecnologia para que ela parta do princípio que eu estou automatizando e que eu tenha a IA resolvendo esses fluxos primeiro. Claro que, naturalmente, a gente ainda está no início dessa transformação e isso vai chegar em grande escala para conectar com as pessoas. As pessoas, elas não saem do circuito, pelo contrário, elas têm uma oportunidade tremenda de aumentar radicalmente a sua produtividade, a qualidade do seu trabalho, tornar o seu trabalho mais estratégico, porque todas essas tarefas operacionais, elas passam a ser automatizadas e você passa a qualificar melhor, ser um agente de qualificação da informação ou da ação. Então a gente transformou, tendo uma base super relevante, já tendo construído uma identidade com os clientes e com o setor, a gente reinventou as nossas plataformas. Ô Matheus, deixa eu aproveitar aqui, porque há bastante informação, são bastante informações importantes, e falando do dia a dia comercial de vocês, quando a gente fala de Customer Experience, né, a experiência do usuário, e vocês estão sempre debruçados em novas tecnologias. Hoje, vocês atendem distribuidores, atendem indústria, e é normal você chegar para uma empresa e falar assim, não, mas eu quero algo feito, desenvolvido, customizado para mim. Então, existem funções que eu quero que tenham ali no meu sistema, no meu dashboard, níveis de acesso, né? E de que forma também vocês trabalham com essa customização e o pós-venda de vocês ali na prática do dia a dia. Como é que você faz seu cliente vender mais? Eu acho que a gente está agora com uma oportunidade relevante. Junto com essa reinvenção das plataformas, realizar customizações de software se tornou bem mais fácil. Porque com a inteligência, você consegue criar camadas muito mais fáceis e se adapta à realidade daquele cliente. Exato. O que antes virava um puxadinho dentro do software, agora é feito sob medida para ele. Ou ele é feito sob medida. E para isso a gente relançou as nossas plataformas com um conceito super importante. Então, a Seeds a gente tem 3 grandes plataformas, todas elas conversam com um grande sistema operacional, que é onde conversa com os dados. Então, a primeira delas é uma plataforma de inteligência territorial, onde as empresas conseguem identificar as fazendas, priorizar onde vou. A gente tem um outro sistema que é o sistema de engajamento e ação da força de vendas. Sim.
Isso é como direcionar o meu canal, como direcionar a minha força de vendas, como eu fazer eles certificar acessarem o que eles sistema. acessam o sistema e executam as ações, executam a campanha, faz a oferta certa, na hora certa. E a hora certa se conecta com o nosso mais novo lançamento, a plataforma Kairos, que é a mais nova versão da nossa plataforma de fidelidade, baseado no aprendizado em mais de R$ 1 trilhão de dados transacionais de agro. Então, a gente criou Quanto? R$ 1 trilhão de transações que hoje passam pela nossa plataforma em vendas de máquinas, insumos, para uso de irrigação, tecnologia. Então, que a gente analisa o nosso histórico, a gente tem mais de R$ 1 trilhão de dados em transacionais. Tudo isso em tempo real. Então, a gente criou o Kairos, que é a plataforma para que as revendas e indústrias consigam agir no tempo certo, agir na hora certa com o seu cliente. O Kairos vem da mitologia grega, né? A hora oportuna, o tempo certo. E o Kairos é essa plataforma de fidelização, onde a gente conecta com os dados das revendas ou das indústrias, qualifica isso de maneira conversacional. Então, uma revenda pode entrar na plataforma e falar: qual meu cliente tem uma tendência grande de não comprar na próxima safra? Por que o meu vendedor não está conseguindo vender esse mix de produto? E muitas vezes essas respostas elas estão em dois lugares. Ou no território do produtor, lembra do nosso primeiro produto de inteligência territorial, o comportamento da fazenda, o que planta, o que não planta, e muitas vezes estão dentro da própria empresa. O que aconteceu nos últimos 3 anos? Qual foi o comportamento do meu vendedor? Por que aquele vende mais do que o outro? Por que aquele consegue levar a oferta certa e vender um ticket médio melhor? Por que esse cliente é mais fiel do que vários outros que não estão? E no agro, um dado desses R$ 1 trilhão aqui, as empresas do agro elas estão menosprezando o tamanho que é a perda de clientes agricultores no seu negócio. E muitas vezes não por uma questão, eu tenho certeza absoluta de que não é por uma questão proposital, mas justamente porque a velocidade dos dados e do mercado ela é muito, muito rápida, e para você analisar muitas vezes o tempo, a estratégia futura, você tem que ver o tempo que passou para você não deixar perder tempo no tempo atual, né? Perfeito, exatamente. As empresas têm sempre uma dificuldade, ainda mais no agro que é muito sazonal. Você tem um momento muito intenso de venda na safra, na safrinha, e depois momentos de assistência, de geração de demanda. E esses hiatos de tempos fazem com que as pessoas muitas vezes não consigam identificar o que está acontecendo ou o que tende a acontecer. Para você ter ideia num número desse, em média as empresas do agro perdem safra após safra mais de 35% do seu cliente agricultor. Nós estamos falando desde as grandes marcas de máquinas, equipamentos, que em princípio tem uma grande fidelidade, até uma grande empresa de insumos. Se a gente pensar que o custo de capital, às vezes, uma empresa é 20%, é maior a perda de negócio pela perda do cliente do que, às vezes, pela inadimplência, pelo crédito, por tudo isso. Eu estava olhando ali no sistema quando a tua consultora me apresentou, vocês também têm a jornada do cliente que mostra exatamente o comportamento, né? Então, a revenda, a indústria, ela pode verificar aquela jornada e já, na verdade, já propor as decisões no sistema integrado que vocês têm ali, né? Exatamente. Tem um sistema que a gente chama de ações. Então, os dados viram campanhas, que viram ofertas para o time de vendas, que viram ofertas para o cliente final, para o agricultor. E ao utilizar o Kairos, a empresa pode criar um programa de digitalização com o seu cliente, ou seja, criar um programa de fidelização onde ela passa a monitorar o seu comportamento e a conversar individualmente com cada um desses produtores. E aí vem a nova camada de customização. Todas essas plataformas da Seeds, agora elas têm uma versão nativa white label. Isso significa que as empresas podem criar sua marca, criar suas customizações, ofertas específicas, personalizadas. Isso ajuda a proteger margem. Muitas vezes as empresas perdem muito dinheiro dando desconto. Se você está tendo 30%, 40% de perda de clientes, para que você está dando desconto hoje? Sendo que esse cliente não vai ser seu cliente de novo amanhã. É super comum você gerar um desconto para fazer uma aquisição de cliente, mas continuar dando desconto sem que essa recompra, essa fidelização aconteça no futuro, é um grande problema para o seu negócio. Sem dúvida. E é para isso que a gente está aqui, a gente acha que tem uma oportunidade de eficiência e de fazer o agro
ir muito melhor do que ele já é no Brasil. Então, vou aproveitar essa sua fala. Eu queria entender um pouquinho que, na verdade, a gente está conversando com um público que já conhece os sistemas de inteligência artificial, mas não nessa forma como vocês estão apresentando. E o posicionamento de vocês é assim: nós chegamos com um posicionamento, somos únicos, né, que oferecem esse tipo de tecnologia, a inteligência IA First, né, o primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o futuro já é agora. Mas se eu te perguntar, e para o futuro? Então, como é que vocês querem ter esse desenvolvimento? Quais são os próximos passos de vocês? Bom, vou começar de trás para frente. A gente quer se aprofundar muito mais ainda na inteligência precisa para aquele operador de agro, né? Ou seja, o dono da revenda, o gerente comercial, o gerente de marketing, o gerente financeiro. Então, esse cara que tem que tomar decisões com margens apertadas, com volatilidade, ele pode esperar contar com a Seeds e com a nossa tecnologia para ajudar ele a fazer a ação na hora certa. E aí a gente tem grandes lançamentos pela frente. A gente está compondo já em alguns clientes a conexão com outras empresas de tecnologia. Então a gente sabe que é um desafio, todos os dias vão surgir novas empresas. Então, ter bons parceiros tecnológicos que conversem entre si é fundamental. E a gente está se conectando nossas plataformas com as melhores plataformas também existentes. Isso faz com que o nosso cliente consiga tomar a melhor decisão e não ficar todo o tempo com a ansiedade de ter que trocar a tecnologia que ele tem hoje, porque aquela tecnologia entrega a coisa certa e se conecta com o melhor ecossistema. Também, a partir desse tanto de dado, a gente consegue gerar insights que muitas vezes sozinho aquela determinada empresa não consegue. Sim. Se ela está vendo só o seu dado ou só o seu território, muitas vezes ela não entende um comportamento de outra região que depois pode vir para ela. Então, nossa plataforma traz insights vindo de outras regiões similares à daquela empresa. São simples usuários. A inteligência artificial vai captando esses dados e vai transformando isso em... mas lembrando uma coisa interessante, ela não toma decisão sozinha, vocês analisam esses dados para os próximos desenvolvimentos. Perfeitamente. Não só a gente, como o nosso cliente. Ele automatiza o agente na atividade que ele quer. Ele automatiza a decisão que ele quer. Ou ele traz as informações para que ele possa tomar as decisões. E aí chega no IA First, né? O que é isso? O IA First ou AI First? O que é isso? É você passar a operar entendendo que você tem uma tecnologia que ela vai agir mais rápido do que você. Se a gente analisar o que vai acontecer nos próximos 3, 5 anos, as estimativas é que 99% da inteligência combinada já esteja na inteligência artificial. Isso significa que os agentes vão estar fazendo mais compras do que a gente, os agentes vão estar operando online nos sistemas mais do que o próprio ser humano. E um dado que muitas vezes as pessoas não entendem o tamanho do investimento, só as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo vão investir esse ano 700 bilhões de dólares, só esse ano, de R&D. Isso é mais do que o Brasil gasta com a Previdência inteira. É um plano Marshall de reconstrução lá da Europa alocado em automatização de inteligência. Então, a gente vai ver no futuro uma era de transformação muito maior do que muita gente ainda está sentindo. A gente ainda está interagindo com os chats, com os agentes, mas isso vai chegar no mundo físico. E a Seeds quer ser e vai ser esse parceiro para que o agro consiga transitar para aproveitar ainda mais dessa inteligência. Cara, eu quero te falar o seguinte, o brasileiro, ele tem aquele impulso, né, de comprar, de vender, aquela paixão por fazer negócio, e a prova disso é onde nós estamos aqui, né, o apertar a mão. Mas eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito importante, um papel muito importante, não só de oferecer soluções inteligentes integradas, mas também de educar o comportamento, e nós temos visto isso. Cada vez que a gente vai conversar com o dono de uma empresa, eu faço muitas viagens e conversando com diretores de empresas, o que a gente ouve? Olha, você precisa estar perto do produtor, você precisa entender o que o produtor precisa, mas eu vou um pouquinho mais além, o papel de educar, de realmente vocês poderem, aí eu vou colocar aqui, né, o microfone do programa Radar Agro, do próprio Fala Carlão da Agro Revenda, para que seja um canal onde realmente vocês possam, no futuro agora, no futuro de hoje, educar explicar esses dados na minúcia. Porque muitas vezes o produtor está lá no dia a dia e ele precisa entender
o quanto isso, você está falando de um plano Marshall, a grandiosidade do que tem por detrás disso não é simplesmente olhar para os dados como algo na tecnologia em si, mas de uma mudança de comportamento. Perfeitamente. Eu acho que a gente, como indústrias presente no setor, como empresas do setor, a gente tem que estar próximo e usar os canais de confiança do agricultor. O Radar Agro, Agro Revenda, Fala Carlão, é o diário do agricultor, né? Sim. Acho que poucos não agricultores ou quem não é do setor não conhece muito bem. E usar essa comunicação para, de fato, não assustar, eu não acho que é o lugar de estar assustado. O lugar é de aproveitar as oportunidades. E elas virão de forma impressionante. E o agricultor brasileiro, ele já se mostrou que ele consegue abraçar essas tecnologias e liderar elas. Na biotecnologia a gente é pioneiro, já assumimos coisas que a maioria de países desenvolvidos no mundo não implementaram. A nossa mecanização, poxa, você tem colheitadeiras do tamanho dessa região operando mercado futuro e dando informação em tempo real para o produtor. Você chega numa boa fazenda hoje, o escritório parece mais com a sala da Embraer, de análise do que está aparecendo do campo, do que a operação lá do papelinho. Operador de trator da John Deere, de colheitadeira de soja, parece uma nave espacial já também. Perfeitamente. É uma tecnologia fantástica. A John Deere é uma empresa de tecnologia, é uma big tech do agro. E a cliente de vocês? Um grande parceiro nosso. Tem uma fidelidade, uma confiança enorme do agricultor. E a gente tem muito orgulho de ser um dos parceiros nessa estratégia deles, que é de levar a tecnologia para o agricultor. Perfeito. Matheus, olha, vocês já fazem API com o cliente de vocês e nós queremos fazer uma API. Para quem não sabe, a API é a conexão dos dados, né? Quando você conecta com o sistema do seu cliente para o sistema de vocês. E nós somos uma hub, uma API, à disposição de vocês. Eu quero agradecer esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui, acima de tudo educativo, né? Porque eu acho que tudo passa por uma mudança de mentalidade. Tem o Kairos e tem a mudança, a metanoia, que é a mudança de direção, né? Essa palavra que eu gosto também. Muda a direção, vamos para a direção certa. Acho que esse é o papel que vocês estão exercendo aqui. Perfeito, muito obrigado. Sem dúvida, a gente sabe que é um momento bastante desafiador para a indústria, é um momento bastante desafiador para a indústria de distribuição, né? A gente está vendo todo o desafio do produtor que chega na revenda, que muda nas margens, a gente vê acesso a produtos de fora. Sim. Então é um momento competitivo, um momento duro, mas ao mesmo tempo são nos mares bravos que aparecem bons marinheiros. Eu tenho certeza que o setor de distribuição se reinventa, vai se reinventar e vai contribuir muito para o agro também, é por isso que a gente está aqui. Bom, nosso papo foi maravilhoso, eu quero te agradecer, excelente negócio para você, parabéns pela sua participação, foi enriquecedora e para entrar em contato com vocês, a gente convida para que vocês acessem as mídias sociais da CIDS, prazer enorme, sucesso para essa equipe maravilhosa, vocês estão de parabéns e bons negócios mais uma vez. Bons negócios, grande abraço. E Radar Agro sempre mostrando mais para vocês.